Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Alexandre Aquino e você está na série Dois Dedinhos de Missão. A nossa aula de hoje é uma aula muito útil, muito importante, porque eu vou falar aqui sobre o batismo da primavera, a classe bíblica da primavera. Portanto, você que ama trabalhar com crianças, com juvenis, com adolescentes, aqui eu quero lançar algumas ideias, talvez algumas coisas que você ainda não pensou, eu posso contribuir. Então, vamos juntos pensar aqui sobre o projeto Meus Pequeninos, classe bíblica de juvenis, tá bom? Então, vamos lá. Certa ocasião, algumas mães levaram seus filhos para que Jesus pudesse pôr as mãos e abençoar. E sabe quem estava atrapalhando? Vocês não vão acreditar, né? Quem estava impedindo? Os discípulos. Exatamente isso. Os discípulos estavam impedindo, barrando as crianças de irem até Jesus. E Jesus ficou indignado, se indignou. E ele disse em Marcos capítulo 10, versículo 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Portanto, amigos, Jesus não quer que criemos nenhuma barreira, nenhuma dificuldade para que os nossos juvenis, adolescentes, jovens e crianças possam ir até Jesus Cristo. Se você olhar aqui no livro A Ciência do Bom Viver, da escritora norte-americana Ellen White, página 44, ela diz da seguinte maneira, acompanha comigo aí, ó. Não faleis de religião como de uma coisa que as crianças não possam compreender, e nem procedais como se não esperasse delas que aceitassem a Cristo em sua infância. Não lhes dei a falsa impressão de que a religião de Cristo seja uma religião sombria e que, indo ao Salvador, elas devem renunciar a tudo quanto faz a vida agradável. Então, você percebe aqui que Jesus deixa registrado na Bíblia que as crianças devem ir até ele, as crianças não podem ser embaraçadas, impedidas de ir até o mestre, e a escritora norte-americana Ellen White, na Ciência do Bom Viver, ela diz que a gente não pode pintar uma religião, a religião de Cristo, de uma forma que ela não é, sombria, pesada, chata, que você perde coisas boas, de jeito nenhum. A criança precisa entender que aquilo que Cristo oferece sempre vai ser o melhor, vai ser bom, e ela não vai perder, ela vai ganhar. Exatamente isso. Para fazer a classe bíblica, meus pequeninos, obviamente precisa de criatividade. Dá para fazer de forma virtual? Até dá para fazer de forma virtual, você pode adaptar, mas eu quero dar uma sugestão, uma ideia aqui de uma classe bíblica presencial, né? Então, qual o primeiro passo? O primeiro passo, amigos, lógico, é orar e comunicar. Orar e comunicar com quem? Lógico, falar com Deus. Todo o trabalho espiritual e outros setores da vida precisa falar com Deus, Deus tem que ser consultado, Deus tem que ele tem que estar inserido no processo, que é do desejo dele, salvar todas as pessoas, principalmente os juvenis. Segundo ponto, falar com parceiros. Você tem que ter uma equipe, você tem que vender seu peixe, você tem que vender ali a ideia para uma equipe mais próxima, que trabalha em afinidade contigo e que também ama o ministério infantil. O terceiro passo, falar com os líderes, são aqueles que vão dar suporte, né, para o projeto Meus Pequeninos na igreja onde você vai implantar. E o quarto, falar, lógico, a igreja toda tem que participar, tanto com apoio como fornecendo as crianças que vão participar desse projeto. Você vai precisar da ajuda de desbravadores, aventureiros, e se tiver um colégio cristão próximo da sua casa, um colégio adventista e tal, vai ser bom inserir todos nesse processo para que a classe seja bem robusta, né? Eu sei que tem a classe bíblica dos desbravadores e aventureiros que começa em maio, na realidade, começa em maio. Mas de maio até setembro é um processo muito longo, muito demorado, e lá nos desbravadores a classe funciona numa outra modalidade. Eu quero dar uma sugestão de uma classe aqui diferente daquela que funciona nos desbravadores. Essa classe aqui, meus pequeninos, ela funciona por meio do Ministério Infantil, com o apoio de todos, inclusive esses que eu falei aí. E, finalmente, falar com a comunidade, porque essa classe bíblica não pode ser voltada só para as crianças da igreja, os filhos dos cristãos, mas sim para toda a comunidade também. E eu vou falar de coisas que eu já experimentei e deu muito certo no meu ministério. Eu quero dividir com vocês essas ideias aqui. A classe, ela funciona de agosto a setembro, por vários motivos, né? Porque no norte e nordeste, julho é Caleb,
Então, está todo mundo envolvido na Missão Caleb, e eu vou fazer um outro vídeo a respeito da Missão Caleb depois, né? E em setembro é o batismo da primavera. Então, é interessante você fazer essa classe bíblica, meus pequeninos, orar, comunicar com todos aqueles que eu falei, né? De agosto até setembro, porque vai dar uma ênfase, né? Vai dar um foco. O Caleb é Caleb, os bravadores lá, a classe bíblica dos desbravadores é classe bíblica dos desbravadores. Então, aqui é fazer um foco exclusivo para o Ministério Infantil em prol da evangelização de juvenis da igreja, filhos dos cristãos e aqueles que estão na comunidade também. Então, agosto a setembro, vejo que é um bom período para isso. O primeiro plano, são 3 planos, você vai escolher um plano, tá? O primeiro plano, que é de opção, né? Realizar essa classe bíblica em 12 dias consecutivos, estudando uma lição por dia. Então, pode ser os 12 dias consecutivos, 13, até 15 dias consecutivos, dentro do mês de setembro e terminar no batismo da primavera. Então, é uma possibilidade. O segundo plano é realizar essa classe bíblica apenas aos sábados ou domingos, estudando 2 lições, ou no sábado ou 2 lições no domingo, né? Então, isso vai começar lá no início de agosto, né? No sábado ou no domingo, lá no início da primeira semana de agosto e vai até o final de setembro, que vai dar certinho para você concluir todas as lições. O terceiro plano, como opção, é realizar essa classe no final de semana, estudando uma lição por dia, sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo, então começa também no início de agosto e vai terminar só no batismo da primavera em setembro. Então, agosto, o início de agosto tem que ser muito bem aproveitado. Só o primeiro plano, que são dias consecutivos, 12 a 15 dias consecutivos, que dará certo fazer só em setembro. Mas tudo isso tem que ser feito com planejamento. Nós estamos em junho ainda, então dá para planejar, divulgar, para que o projeto seja executado com eficácia na igreja local. Quais são as preocupações que precisamos ter? Ter um ambiente ornamentado. A criança, o juvenil, quando chega no ambiente, pode ser na casa de alguém, pode ser no quintal de alguém, pode ser na igreja, pode ser numa escola, ela percebe se o ambiente está ornamentado ou não. Então, o ambiente tem que estar ornamentado, voltado para essa classe meus pequeninos, ou seja, o foco é o juvenil. Né? Os discípulos estavam tentando barrar as crianças e juvenis de irem até Cristo. O que ele disse? Não embaraceis os pequeninos. Não impeçam elas de virem até mim, porque dos tais é o reino de Deus. Então, um ambiente bem ornamentado, com foco na classe bíblica, uma equipe bem treinada, bem disposta, utilize equipamentos, tem que escolher se vai ser uma TV, se vai ser um data show, um telão, usa de som, o computador, né? Lógico, criança vai querer lanche, até nós gostamos de lanche, ter lanche, use monitores, né? Pessoas da equipe para poder ajudar a cuidar dos filhos dos outros, no período dessa classe bíblica, tem que ter banheiro perto, água para beber, obviamente que vai ter sede, cada criança precisa ter lápis e papel, que precisa ali desenhar alguma coisa, fazer parte de uma dinâmica, né? Cadeiras para sentar, brindes e também dinâmicas. Tudo isso que eu falei, essas preocupações, elas devem se enquadrar dentro de um programa, uma recepção bacana, um horário bem escolhido, né? O horário pode ser de manhã, de tarde ou de noite, no que melhor se enquadrar para todos, né? O louvor tem que ser um louvor voltado para a idade delas, né? Um louvor com corinhos, com músicas no linguajar dos juvenis, fazer uma chamada para que cada criança ali observe que a chamada é um compromisso, que é algo sério que está acontecendo ali, voltada para ela, né? Fazer um momento de oração e também uma dinâmica, uma gincana, algo bem curtinho, mas precisa ter um dinamismo interessante nessa classe bíblica. O estudo bíblico é contextualizado, em que sentido? O estudo bíblico, toda associação, missão, as igrejas têm esse material, que é um estudo bíblico com cruzadinhas, complete a frase, caça palavras, você tem um estudo bíblico contextualizado na linguagem da criança. Terminar com oração, com lanche e com brinde no final, né? Agora, dentro dessa programação, precisa ter um dia, pelo menos, para uma atividade social. Pegar essas crianças, esses juvenis, e irem fazer um piquenique, um passeio, ir no parque, né? Uma coisa bem diferenciada, para estimular o relacionamento delas, entre elas e também com as professoras, com os professores dessa equipe aí. Um segundo dia
que tem que ser planejado dentro da classe bíblica é ter o trabalho missionário, o testemunho, assistência social. Esses juvenis vão sair para fazer o bem para alguém, né? Levar o pão, levar comida para quem precisa, levar roupa, fazer uma assistência social, tudo dentro do processo da classe bíblica, estimulando que elas aprendem a respeito de Cristo para ajudar outras pessoas a conhecerem a Cristo também. Então, tem uma atividade social voltada para elas, mas também tem assistência social, tá? O batismo, quando chegar lá no final, começar a fazer os apelos para os juvenis, para que eles aceitem a Cristo como Salvador, precisa ter a participação dos pais, né? Precisa ter a autorização dos pais, o apoio dos pais, a oração, porque, na realidade, essa equipe vai ajudar os pais na colheita dentro de casa. E eu tive o privilégio, né, de batizar o meu próprio filho. Meu filho se batizou, entregou o coração para Jesus Cristo. Então, o batismo tem que ser muito bem planejado, uma data especial, uma festa linda, também tem que ter uma ornamentação muito interessante, tá bom? E eu passei por isso com as minhas igrejas, e graças a Deus foi muito bem sucedido. Eu sei que o número não tem muito a ver, né? Não tem muito peso, mas teve uma ocasião que Deus me deu, para a glória de Deus, 57 batismos de juvenis que participaram do projeto Meus Pequeninos, com a participação dos pais, da igreja, desbravadores, aventureiros, Ministério Infantil. Foi um negócio muito lindo, emocionante. E eu mesmo fui batizado quando eu tinha 10 anos, quando eu participei de um projeto semelhante. Meu filho foi batizado também nessa idade. Então, como é que eu quero terminar esses 2 dedinhos de missão? Você se lembra quando Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito, lembra? Quando chega lá na 8ª, na 9ª praga, que estava caindo ali no Egito, o faraó permite Moisés ir para o deserto, mas diz que os jovens e crianças deveriam ficar no Egito. E qual foi a resposta de Moisés para faraó? Êxodo capítulo 10, do versículo 9 até o versículo 10, Moisés respondeu assim, da seguinte maneira: respondeu Moisés, temos que levar quantos? Todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. E o versículo 10 fala a respeito das crianças. Então, a intenção do servo de Deus, da serva de Deus, é trabalhar com todas as faixas etárias, salvar todas as pessoas, e nesse caso aqui salvar os juvenis, os pequeninos. Cristo repreendeu os discípulos porque estavam fazendo um desserviço, impedindo as crianças de irem até Jesus, né? Eu fui até Cristo, eu era um juvenil, e quero estimular você a salvar os juvenis da sua igreja e da sua comunidade. Assista o vídeo de novo, veja as ideias, deixe isso bem redondinho, aproveite os meses de agosto e setembro, logo após o Caleb, para poder lançar o projeto Meus Pequeninos e ter um lindo batismo da primavera. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua igreja, e que tenha a bênção de Deus na sua vida. Tchau!